8 coisas que a Bíblia condena e você faz todos os dias. É sobre esse assunto que nós vamos estar comentando nesse vídeo, mas antes, aquele recadinho especial. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu comentário. Esse é o seu canal Ricardo Lima TV. Vamos ao vídeo. 8 coisas que a Bíblia condena e você faz todos os dias. Assista no YouTube 8 coisas que a Bíblia condena e você faz todos os dias. Em algum momento você já parou e se perguntou se aquilo que você está fazendo pode ser pecado ou não? Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas fazendo perguntas assim. Existem várias práticas que a Bíblia condena até os dias de hoje e mesmo assim as pessoas acabam errando até mesmo sem saber. Por isso nesse vídeo eu vou te mostrar 8 coisas que Deus condena e que você precisa parar de fazer urgentemente. 1. Fazer dívidas. Muitas pessoas têm o costume de fazer dívidas, seja no cartão de crédito ou em um empréstimo. As dívidas às vezes chegam a se acumular por anos e a pessoa fica sempre empurrando com a barriga para pagar depois. Mas você sabia que a Bíblia condena esse tipo de prática? Eu sei que em alguns casos, elas acabam entrando em dívidas por falta de dinheiro ou por algum golpe que sofreram, mas na maioria das vezes, as dívidas são frutos de um descontrole nos gastos do dia a dia. Imagina só você ser um cristão e ter o nome sujo no Serasa? Será que dessa forma você está sendo um bom imitador de Cristo? Vamos primeiro entender que não existe problema nenhum em pedir dinheiro emprestado a alguém ou fazer um empréstimo ou financiamento no banco. Não há nenhuma condenação na Bíblia contra isso. Porém, existe um lado negativo quando você comete o erro de não pagar de volta o que deve. Em Provérbios 22, 7, a Bíblia chama os devedores de escravos. Ou seja, se você deve, você é um escravo até que você pague a sua dívida. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Romanos 13, 7 e 8. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, e se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Como podemos ler, não existe condenação em você pedir dinheiro emprestado, mas a palavra do Senhor nos orienta a não ficar devendo a ninguém. E se por acaso você já estiver devendo, o meu conselho é que procure uma forma de pagar o mais rápido possível, para que você viva uma vida tranquila e sem dor de cabeça. E, caso ainda não tenha condições de pagar, não fuja do problema. Em vez disso, procure a pessoa a quem você deve e explique a sua situação. Esta é a melhor maneira de você dar um bom testemunho cristão. 2. Falar o nome de Deus em vão. Muitas pessoas sabem e conhecem esse mandamento, porém muitos ainda não levam a sério e acabam cometendo este erro várias vezes durante o dia. Falar o nome de Deus em vão é usar o nome do Senhor em frases sem valor, não reconhecendo a importância e o poder que esse nome carrega. E o mesmo conselho serve para o nome de Jesus. Em Filipenses 2, 9 e 10, a Bíblia fala que o nome de Jesus está acima de todo nome e que ele deve ser adorado, nos céus, na terra e até debaixo da terra. Esse nome, portanto, carrega um grande peso de glória e deve ser usado apenas para honrá-lo em adoração ou para fazer as nossas orações. Muitas pessoas sabem e conhecem esse mandamento, porém muitos ainda não levam a sério e acabam cometendo este erro várias vezes durante o dia. Falar o nome de Deus em vão é usar o nome do Senhor em frases sem valor, não reconhecendo a importância e o poder que esse nome carrega. E o mesmo conselho serve para o nome de Jesus. Em Filipenses 2, 9 e 10, a Bíblia fala que o nome de Jesus está acima de todo nome e que ele deve ser adorado, nos céus, na terra e até debaixo da terra. Esse nome, portanto, carrega um grande peso de glória e deve ser usado apenas para honrá-lo em adoração ou para fazer as nossas orações a Deus. Então, qualquer frase que use o nome do Senhor sem qualquer sentimento de adoração deve ser evitada para não colhermos as consequências. Veja o que a Bíblia diz. Devemos ter todo cuidado para não citarmos o nome de Deus e Jesus em brincadeiras, piadas e até quando reclamamos de algo, pois isso demonstra uma falta de respeito e temor. O meu conselho é que você fique atento às frases que saem da sua boca para que você não traga condenação para si mesmo. 3. Ser omisso.
Você já viu alguém próximo a você cometer um pecado e você preferir se calar diante da situação? Irmãos, saiba que isso é condenado pela Bíblia. O pecado da omissão acontece quando deixamos de fazer algo que sabemos que devemos fazer e que a palavra de Deus nos ordena. Veja o que está escrito em Tiago 4:17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Um dos exemplos que podemos citar de omissão foi lá no Jardim do Éden, quando Eva comeu o fruto da árvore proibida e ofereceu a Adão. E ele, que também havia sido aconselhado por Deus a não comer do fruto, não fez nada em relação a isso. Adão ignorou completamente o que era o certo a se fazer, e por causa da sua omissão, o pecado entrou no mundo. Outro exemplo é dado por Jesus em Lucas 10:30, quando ele conta que um rapaz estava abandonado na estrada pedindo por ajuda e 2 homens passaram por ele e nada fizeram. Esses homens eram um sacerdote e um levita, ambos sabiam o que precisava ser feito, mas preferiram ignorar o rapaz necessitado e foram embora. Mas um terceiro homem que passou, mostrou compaixão ao rapaz lhe oferecendo ajuda e dando assistência. Esse terceiro homem parou porque sabia que era o certo a se fazer. Jesus chamou este homem de o bom samaritano. Então, se você tem o conhecimento da palavra de Deus e sabe o que é certo e o que é errado, não fique calado diante de situações que se apresentam diante de você. 4. Fazer fofoca. Um fofoqueiro é alguém que tem informações privilegiadas sobre outras pessoas e sai espalhando essa informação àqueles que nem precisam. Um fofoqueiro é alguém que tem informações privilegiadas sobre outras pessoas e sai espalhando essa informação àqueles que nem precisam saber. Esse é um erro muito comum e algumas pessoas acham que não tem problema compartilhar segredos e situações da vida dos outros. Mas você sabia que a Bíblia condena isso fortemente? Veja só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 5:13, se referindo às pessoas fofoqueiras. Outra passagem da Bíblia que fala sobre a fofoca pode ser encontrada em Provérbios 11:13, quando diz que o fofoqueiro não é alguém confiável. Ou seja, se você gosta de ouvir fofoca dos outros, tome muito cuidado, pois esta pessoa também pode estar fazendo uma fofoca sua. Muitas amizades, relacionamentos e alianças já foram destruídos por causa da fofoca. Aqueles que se entregam a esse comportamento nada mais fazem além de criar confusão, ira e amargura. Em Provérbios 21:21, a Bíblia nos ensina que o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Que possamos fugir desse tipo de prática para não desagradarmos a Deus. 5. Ser hipócrita. Existem 2 formas de hipocrisia. A primeira é falar que você acredita em algo e fazer totalmente diferente. A outra forma é a de apontar a falha dos outros e esquecer dos seus próprios erros. A Bíblia chama a hipocrisia de pecado e isso é algo que muitos cristãos cometem no dia a dia sem mesmo perceber. Veja só o que Jesus disse em Mateus 7:3-5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus não está dizendo que é errado se posicionar de forma contrária ao pecado do irmão. O que Jesus está realmente querendo nos dizer é para não ficarmos tão orgulhosos e convencidos de nossa própria bondade a ponto de só criticar os erros dos outros. É necessário primeiro que a correção comece em nós antes de termos a autoridade para falar do nosso irmão. Outra coisa muito importante é a respeito das nossas atitudes. Em 1 João 1:6, está escrito que quem diz que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas, essa pessoa está mentindo e não pratica a verdade. Ou seja, é uma pessoa hipócrita. Então, fique atento se aquilo que você está dizendo realmente está praticando. Caso contrário, você pode estar cometendo o pecado da hipocrisia. Falar palavrão. Esse é um erro que a maioria dos cristãos sabem que é pecado, mas mesmo assim alguns ainda insistem em cometer. A Bíblia deixa claro que falar palavrão, amaldiçoar ou xingar é um erro gravíssimo. Veja o que está escrito em Efésios 4:29. Que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração.
Se uma pessoa não tem uma vida de comunhão com Deus e enche seu coração de coisas ruins, é comum que dessa boca saia um palavrão ou um xingamento. Quando alguém faz isso, está deixando claro que no seu coração existem outros pecados que estão contaminando a sua vida. A Bíblia fala para ficarmos atentos com a nossa boca em diversas passagens. Em Tiago 3:11, está escrito que é impossível que de uma mesma fonte saia água doce e água amarga. Isso quer dizer que, da mesma boca que louvamos e glorificamos a Deus, jamais deveria sair um palavrão. Caso isso venha a acontecer, peça para Deus te ajudar a identificar o seu erro e purificar a sua boca dos palavrões que você estava acostumado a dizer. 7. Ser orgulhoso. Existe uma diferença entre o orgulho que Deus condena e o tipo de orgulho que sentimos por fazer algo bem feito. Quando dizemos que estamos orgulhosos do nosso filho ou por alguém que conquistou alguma coisa, esse tipo de orgulho não é pecado. O orgulho que Deus condena é o de achar que sempre estamos certos e nunca pedir desculpas por um erro que cometemos. Uma pessoa orgulhosa não gosta de ser confrontada pelos seus erros, pois na sua mente, tudo o que foi feito tem um porquê. E a Bíblia mostra que o orgulho pode afastar completamente uma pessoa de Deus. O próprio Lúcifer se deixou ser enganado pelo orgulho, acreditando que sua beleza e seus atributos poderiam fazê-lo tomar o lugar de Deus. Veja só o que diz em Provérbios 16:18-19. O orgulho vem antes da destruição, o espírito de vaidade vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar das riquezas dos orgulhosos. A Bíblia é muito clara ao condenar o orgulho, pois seu destino sempre será a destruição e a queda. Que possamos sempre confiar em Deus e reconhecer que precisamos uns dos outros. 8. Olhar para outras pessoas com desejo impuro. Você sabia que é pecado ficar olhando para uma mulher ou um homem e ter desejos no seu pensamento? Esse é um pecado que muitas pessoas cometem e que está no mesmo nível de um adultério no casamento. Muitas pessoas acham que não tem nada demais em dar aquela pequena olhadinha. Eu sei que vivemos em um mundo onde estamos expostos a todo tipo de situação. Hoje em dia, as pessoas andam livres com as roupas que querem, e em algumas ocasiões fica claro que é somente para chamar a atenção. Mas existe uma diferença entre apenas olhar e o olhar com desejo. Veja o que Jesus disse em Mateus 5:28. Eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E esse conselho de Jesus não diz respeito apenas ao olhar para alguém na rua. Essa condenação também se aplica aos desejos relacionados à pornografia. Muitas pessoas acham que por apenas imaginarem tais situações em seu pensamento, isso não vai causar mal nenhum a ninguém. Porém, a Bíblia é muito clara ao falar que essa prática causa inúmeros prejuízos à sua mente e ao seu coração. Além de que quem comete esse pecado sem se arrepender não herdará o reino de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 6:9. Irmãos, neste vídeo eu falei sobre 8 coisas que a Bíblia condena. É claro que existem muitos outros pecados, mas o meu objetivo é mostrar que todos nós devemos nos arrepender e crer na salvação que Cristo conquistou na cruz. A Bíblia diz que ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos, mas somente pela graça de Deus, por meio da fé. Efésios 2:8-9. Se você identificou que algum desses pecados estão fazendo parte da sua vida, peça perdão e volte para Deus, que está de braços abertos para te receber. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de seguir o nosso canal. Até o próximo vídeo, até a próxima conexão.